esse terceiro tema, pós-contemporanização, gerou a colocação uma nova era pós-1991. Eu não sei se foi 1989 ou 1991. A 1991 contém uma simetria, 1991. É atrativo para as pessoas que gostam de matemática, reparar em séries e simetria. Então, 1991, colocando ali, gera um... Então eu fiz várias vezes isso, uma das coisas mais curiosas com que eu deparei ao longo da criação desde 92, 1992, julho de 92, quando o modelo começou. Então eu coloquei, nesse caso aqui, as quedas do Império Romano, um dos papéis. Coloquei Ocidente, Oriente, data, origem e herdeiro, faixa anterior-posterior. Então, a queda do Ocidente em 476 em Roma, a queda do Oriente em 1453 em Constantinopla, a queda do Ocidente novamente em 1789 na França e a queda do Oriente em 1991 na Rússia. O Ocidente seria o próximo. Constantinopla era o Império Romano do Oriente. A França, ou a Alemanha, né? O Sacro Império Romano Germânico. A Rússia, o império descendente de Constantinopla, através de Cirilo, que foi lá inventar aquele alfabeto que foi dado a eles, que não tinha alfabeto. Cirilo, irmãos, né? Cirilo e Metódico, que saíram de Constantinopla, São Cirilo e São Metódico, e foram à Rússia cristianizar e deram a eles um alfabeto derivado do grego. Portanto, os 869 apóstolos dos eslavos, 869, até então os russos não tinham, derivados lá da tribo dos russos, dos eslavos, que eslavo era o nome de escravo. Então eles eram originalmente escravos, né? Aí se tornaram independentes, como os judeus se estabeleceram e conquistaram toda aquela região. São valentes, porque a Rússia hoje tem 17,5 milhões de quilômetros quadrados, o dobro do Brasil. Eles foram tomando de uns após os outros. E depois, de 1917, com a Revolução Russa, eles avançaram sobre a Europa do Leste e conquistaram mais vários países que depois se tornaram independentes depois de 89, 91. Então, essa pós-contemporanização diz respeito ao pós-contemporâneo. Tem que trazer a compreensão do mundo para o pós-contemporâneo, 1991 em diante. A coisa curiosa da qual eu estou falando é isso, então. Há uma oscilação, Oriente, Ocidente, Oriente, Ocidente, e é mais curioso que isso, porque se você pega a data posterior, 1453, e subtrai a data anterior, 1453 em Constantinopla, 476 em Roma. Se você subtrai do maior ao menor, dá 977. E aí você faz a mesma coisa com 1789 e 1453, dá 336. 1991 com 1789, dá 202. Não fiz de propósito, eu podia imaginar que ia surgir uma coisa assim. Então, com essas três diferenças, já forma um plano. Então, se você pega o posterior
e divide pelo anterior, por exemplo, 336 por 202, vai dar 1,62, 1,66. Divide 977 por 336, dá 2,91. Você vai ver que 1,66 é a raiz quadrada de 2,91, perto disso. Ou seja, o quadrado de 1,66 dá perto de 2,91. O quadrado de 2,91 dá 8,47. E aí, quando você faz as contas, recua esse tempo para menos 7.800, que seria a data do estabelecimento do escravismo, lá por 7.800 a.C., ou seja, 9.800 anos de agora, depois de Jericó, 2.000 anos. Então, se você fizer isso para diante, você vai ver que dá a raiz quadrada de 1,66 dá 1,29, então seriam 157 anos, e a próxima data da queda do Ocidente seria 2.148, 150 anos de agora, menos 150 anos. Aí fica assim, eu vou mostrar com a câmera, porque não posso transferir os elementos através da internet, então fica desse jeito. E quando você recua mais ainda, você recua para 2000 para trás, recua para trás, né? Quando você recua e vai para trás, milhares e milhares de anos, milhões de anos, isso coloca, esse recuo coloca os hominídeos surgindo em 10 milhões de anos, e não 2, 3, 5, nem nada. 10 milhões de anos, precisamente. Então parece que há uma força organizando a geohistória humana. O que é isso? De onde vem isso? Eu não sei. Não fui eu que fiz, né? Está feito aí. Então, se isso for verdadeiro, aparece uma coisa extraordinária, porque uma vez que o tempo é estabelecido em 91, ou próximo disso, aquelas coisas que estão lá de trás, lá atrás, né, foi feito nos presentes de antigamente, aceita essa data, né, por assim dizer, aqueles tempos lá, quando foram criados os hominídeos, foi criada toda a geohistória humana, o que é incompreensível e ridículo, né, claro, porque 10 milhões de anos atrás tudo teria que ser pautado. Vai acontecer uma revolução qualquer, que vai ser chamada foi chamada de francesa, vai acontecer uma queda qualquer, que foi chamada de Constantinopla, e assim por diante, de tal maneira que produza essa série histórica. Há uma exponencialização, uma exponencialização negativa, conduzindo de 10 milhões de anos até 157 anos. Vai compactando, começa largo assim, 10 milhões de anos, e vai estreitando até chegar em 157 anos. Há um funil exponencial negativo. As coisas vão reduzindo assim, contra as coordenadas cartesianas. Elas recuam de 10 milhões de anos para uma assintótica que agora parece projetar 157 anos. Então, isso é verdadeiro ou não é? Eu não sei, eu deparei com essa coisa. Então, a pós-contemporanização leva à compreensão, a criação da nova era leva também à compreensão que é uma era de mundialização, de planetarização, que é essa globalização mal feita que está em curso aí de cima para baixo, não de baixo para cima, conforme eu propus. Então, por curiosidade, há dois períodos capitalistas. O período até 476 foi o do escravismo, patrícios e escravos. Até 1453 foi dos nobres
e servos, sempre um par polar. Até 1991, 1789, 1453, 1789, foi o capitalismo de burgueses e servos e operários. Né? E de 1789 para cá foram os capitalistas e empregados. Eu dei outro nome, 1453, 1789. Escapou agora, mas está lá. Os historiadores sabem disso. Né? Então, burgueses e cidadãos. Enfim, corresponde a essas fases. Há duas fases capitalistas, ou então a classificação está errada. E em 1991 nós teríamos essas faixas. Uma faixa da cidade-estado até 476, digamos. Entre 476 e 1453 estaria a cidade, o estado mesmo, estado-província. E até 1789 estaria o estado-nação. E de 1789 até 1991 o estado-mundo, a globalização. De 1991 para frente corresponderia talvez à saída do ser humano da Terra. Enfim, é preciso organizar isso. Eu deparei com a coisa, mas não pude dedicar tanto tempo assim, porque estava fazendo outros textos, pesquisando em outras linhas. Então, pós-contemporaneizar, reorganizar o mundo para uma nova idade. 2, promover a globalização de baixo para cima, uma nova era. E 3, tentar entender o que é isso que nós parecemos estar fechados numa série geohistórica que não veio da humanidade. A humanidade não atravessa 10 milhões de anos e tem planejamento para 10 milhões de anos. De modo nenhum. A humanidade mal consegue planejar para 10 anos, ou 20 anos, sei lá o que. As pessoas chamam 10 anos de a curto prazo e 20 ou 30 anos de longo prazo. Você imagina, quem iria planejar para 10 milhões de anos? Parece aquela coisa de Arthur Clarke lá com o monólito em 2001, a Odisseia. Clarke e Kubrick, né? Stanley Kubrick, naquela coisa de 2001, uma Odisseia no espaço. Parece aquilo. Então, fantástico quando as pessoas trocarem monólito e de repente lançar a humanidade num projeto que não é nosso, não tem condição nenhuma de ser humano isso. Então, a coisa que ultrapassa a humanidade, se for verdadeira, ultrapassa a gente largamente.